encerrando o tópico 2 de mecânica dos fluidos, vamos agora para a aula de número 3, que aborda a classificação ou a caracterização dos escoamentos, né? Na verdade, seria melhor falar em classificação, né, dos escoamentos. Também uma aula relativamente curta, né, porque vamos falar de ideias, né? Nós dividimos os escoamentos, lembrando que quando a gente fala em escoamento, nós estamos falando do movimento do fluido, né? Então, de que formas, né, pode acontecer, né, o movimento ou o escoamento. Em primeiro lugar, né, nós dizemos que um escoamento ele é permanente ou estacionário é melhor, né? Quando a velocidade de cada ponto do fluido depende apenas da posição considerada, né? Em que ponto nós estamos falando? De forma que aqui o conceito importante é entender, né, se estas grandezas físicas, né, dependem do ponto. É claro que aqui eu estou pensando no movimento, né, no movimento de um fluido, né, de forma que a questão aqui, né, é se o fluido está em movimento, né? A questão é se a velocidade depende do ponto considerado. Neste ponto tem uma velocidade, nesse outro ponto pode ter uma outra velocidade, nesse outro pode ter uma outra velocidade. Então, é se a velocidade depende de ponto a ponto, em geral depende, mas não depende do tempo. Então, neste ponto aqui, né, nós estamos sempre imaginando a velocidade do fluido como um valor que não varia com o tempo. Neste ponto, a velocidade é outra, neste ponto, a velocidade é outra, né? Num outro ponto, a velocidade seria diferente, outra, mas não varia com o tempo. Qualquer ponto, né, ela tem um valor diferente. Estou falando aqui da velocidade neste ponto, da velocidade neste ponto, né, e assim por diante, né? Então, a velocidade assume valores diferentes em cada ponto. É claro que aqui eu estou pensando sempre, né, de um fluido que está em movimento, né? Muito bem. Se a velocidade não varia, mas também agora temos uma segunda condição, né? É que a densidade não varia com o tempo. E se a pressão também não varia com o tempo. Então, nesse caso, você tem um movimento, né, o escoamento do fluido, mas num regime estacionário ou permanente. Os escoamentos podem ser classificados, né, em 3 categorias: unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Ele é unidimensional se a velocidade exibir apenas uma componente. Só existe a componente x da velocidade, né? Essa situação não é difícil, né, imaginar essa situação, porque aqui nós estamos pensando, né, olha, nessa situação. A velocidade em qualquer ponto só tem a componente x, só tem a componente. Esse é um movimento unidimensional. No entanto, se ele tiver componente x e componente y,
Agora, nós já estamos falando de componentes x e y. Neste segundo caso, a velocidade tem componente x, componente y, em cada ponto. E, finalmente, o caso tridimensional, que é este aqui. Aí, todas as componentes são diferentes de zero, né? Então, temos aqui figuras, né, para ilustrar. Esse caso aqui é certamente de um escoamento unidimensional. Veja só que interessante. Olha, a velocidade é tal que só tem componente ao longo, por exemplo, nesse caso, né, ao longo do eixo x, nesse caso. Então, a velocidade é só ao longo do eixo x. Nesse outro caso, você tem uma velocidade ao longo do eixo x, mas também tem velocidade ao longo do eixo y. E aqui ele é tridimensional, ele tem velocidade ao longo do eixo x, velocidade ao longo do eixo y e velocidade ao longo do eixo z. Então, podemos também dividir assim. Existem escoamentos rotacionais e irrotacionais, né? No escoamento irrotacional, nós dizemos que ele não exibe nenhuma velocidade angular de cada pedacinho do fluido. Então, se ele for... então, aqui temos duas possibilidades, né? Na realidade, temos aqui, então, duas possibilidades, né? Ou ômega é igual a zero, então esse é um escoamento bem comportadinho, né? Porque o fluido não dá voltinhas. Não dá voltinhas. As linhas de corrente, né, não voltam sobre si mesmas, não formam linhas fechadas, né? O é igual a zero, em cujo caso o escoamento é irrotacional. Ele é rotacional se a velocidade angular for diferente de zero. Então, se ele exibe vórtices, né, o fluido tem uma velocidade angular, uma partezinha do fluido, né? E aqui quero também ilustrar esse conceito, né? Se você pensar num cubinho pertencente ao fluido, se o escoamento for um escoamento irrotacional, então, olha só o que acontece. Essa parte se propaga, né, deste ponto para este ponto. Essa outra parte se propaga deste ponto para este ponto, de tal maneira que o cubinho, ele permaneça com a mesma forma, não se deslocou, não experimentou a rotação. Estou pensando no cubinho como uma partezinha do fluido, né? Agora, se ele for um escoamento rotacional, que é um pouco mais complicado, né? Veja só, agora, este cubinho, ele experimentou um movimento de rotação, tá aí. Então, num movimento irrotacional, se você olhar um pedacinho do fluido, um cubinho, ele se movimenta como um cubinho sem rotação, se o movimento ou se o escoamento for irrotacional. De outra forma, ele vai experimentar uma rotação. Estou olhando sempre para um pedacinho do cubo. Olha aqui está, né? Ômega é igual a zero e ômega é diferente de zero, neste caso, né? Aqui eu tenho um pequeno vídeo que vamos assistir, né? Ele é bem curto, onde a gente verifica que depois de um certo tempo o fluido se coloca em movimento formando vórtices, né? Agora nós já estamos falando, né? Veja,
de linhas de corrente fechadas, né? Então, vamos assistir a este pequeno vídeo, ele é curtinho. Linhas de corrente como aquelas do vídeo que assistimos, agora estamos falando de um escoamento rotacional, formando vórtices, né? São, agora nesse caso, linhas de corrente que se fecham, né, sobre si mesmas, né? Muito bem, aqui tenho mais um exemplo, agora no caso bidimensional, né? E a gente também, muitas vezes, fala de escoamento simples, né, quando eles são descritos, né, por funções bastante simples, como esse exemplo que eu estou dando aqui, né? Muito bom. Agora sim, vamos falar de conceitos importantíssimos, mas difíceis de serem entendidos, né? Então, em primeiro lugar, escoamento laminar, né? Ele acontece sempre que a velocidade do fluido é pequena. O fluido se desloca, né? Como se fosse uma lâmina se deslocando sobre a outra. É isto. Mas não existe, não é, movimentos de uma lâmina para outra, de uma região para outra. Então, esse aqui é um caso típico de linhas de corrente na situação onde eu tenha um escoamento laminar. É o mais fácil de ser entendido, analisado, né? Agora, esse escoamento, ele depende muito, na realidade, essa foi uma grande descoberta, né, feita por Reynolds, né? Para números de Reynolds, o número de Reynolds é um número adimensional, né? Menor do que 2.000, aí depende muito do fluido, mas a gente vai então falar de escoamento laminar, ele acontece para número de Reynolds pequenas, velocidade pequena, por exemplo, né? Então, agora, à medida que a velocidade aumenta, por exemplo, né, o número de Reynolds aumenta, aí começa a acontecer umas coisas complicadas, complexas, né? Vejo partes de um fluido que estava numa lâmina originalmente, descem, essa parte do fluido se movimenta para trás, depois esse aqui também se movimenta para trás, esse para trás, aí o movimento passa a ser um pouco mais imprevisível, até chegarmos ao regime turbulento, para número de Reynolds alto, agora sim, né, fica muito difícil você acompanhar o movimento de cada partezinha, porque ele se movimenta de uma maneira quase que caótica, né? Aqui, na fase transicional, né, o que acontece é que depois de um certo... Veja, esse aqui é o regime laminar, lâminas, né, que se movimentam. À medida que aumenta a velocidade do fluido, começa a surgir agora alguns vórtices. Essa aqui é a fase transicional, até que atingimos esse regime turbulento, que é muito mais complicado de se prever. A gente pode, utilizando um corante, né, sempre saber quando a gente passa de um regime para o outro. Veja que no regime laminar típico, quase que o corante não se mistura. Agora ele passa a começar a se misturar
quando a gente começa a entrar no regime transicional. Veja agora o regime transicional e o final do regime transicional, que é turbulento, né? E esse corante, então, se mistura no líquido, né? Mas, de qualquer maneira, que tem algumas figuras, né? E agora, falando de número de Reynolds, grandes, número de Reynolds intermediários e número de Reynolds grandes, né? No regime turbulento, né, as forças dependem, em geral, né, com o quadrado da velocidade. As forças que agem sobre um objeto que se move num fluido, né? E aqui temos um coeficiente importante, que é o coeficiente de arrasto. Esse coeficiente de arrasto, ele é grande para um ônibus, menor para um jipe, né? E para carros de corrida, a ideia é reduzir bastante, né, esse coeficiente de arrasto, né? De tal forma a reduzir a força sobre o objeto que se move. Mas isso a gente está falando sem, na verdade, entrar em detalhes. Mas, nesse caso, a força vai com o quadrado da velocidade. Lembrando que, no caso de um fluido, digamos, desde que a velocidade seja pequena, no ar, na água, se a velocidade for baixa, a força é igual a menos B vezes V. É uma relação linear. Quando se entra no regime turbulento, essa relação é diferente. Ela é proporcional à velocidade ao quadrado, ou seja, fica uma força cada vez maior à medida que você aumenta a velocidade. Isso, claro, impede o veículo de se movimentar. Muito bem, com isso, então, encerramos esse tópico de classificação de escoamentos.